Boa noite a todos. Nós, alunos do segundo ano do Colégio Equipe, faremos uma apresentação de uma entrevista gravada com o ex-prefeito da cidade, Kleber Lima da Silva. A entrevista mostrará um pouco mais sobre a economia da nossa cidade. Aproveitem, pois é um momento de grande aprendizado. Boa tarde a todos, eu sou do Colégio Equipe, meu nome é José Gabriel e eu estou aqui no nome do projeto cultural para saber sobre a economia de Visconde do Rio Branco. E o nosso entrevistado é o senhor Kleber Lima. Boa tarde. Boa tarde. Pode se apresentar. Boa tarde, é um prazer muito grande falar, principalmente para estudantes, e sobre um tema tão importante que é sobre a nossa terra, né? Visconde do Rio Branco. Eu não sou economista, então falar de economia é um negócio meio complicado, mas pelo menos em termos de história a gente tem um certo conhecimento, então dentro do possível eu vou poder colaborar, certo? Primeiramente é um prazer, né? E obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo. Não estou perdendo tempo, estou ganhando tempo com você. Sim. Tá? Muito obrigado. Então pode começar? Podemos começar, podemos. Então, qual é o tipo de atividade econômica na fundação da cidade? Ó, Rio Branco. Ela foi fundada na base de alguma atividade econômica ou durante um período foi se criando a atividade econômica? Já existia uma atividade econômica. Vamos começar dos primórdios, né? Onde nós estamos aqui, o centro de Rio Branco, aqui, perto da praça, perto da igreja, isso aqui tudo era mato. Né? A mata era uma mata densa. Daqui a Guidoval, por exemplo, só ia, não entrava, a luz do sol não penetrava, era tudo mato, entendeu? E existia já algumas pessoas, antes da fundação propriamente dita, já existia algumas pessoas habitando o lugar. Eram os sesmeiros, ou seja, as pessoas que ganharam sesmarias. Não sei se vocês conhecem sesmaria. É um tipo de capitania hereditária que doava uma gleba de terra, né, para as pessoas poderem desenvolver a região, certo? Então aqui já existia muitas sesmarias. E pela mata, essa mata, né, da zona da mata, né, essa região aqui não podia abrir estrada e nem construir cidades. Era chamado áreas proibidas, porque toda a zona da mata era chamada o Sertão Leste. Era uma passagem, era um lugar para proibir o contrabando de ouro preto para o mar, para o litoral, certo? Então aqui na região aqui não podia, a zona da mata se chama mata por isso. Todas as regiões de Minas Gerais desenvolveram, menos essa, para proteger o ouro dos contrabandistas, das pessoas que roubavam o ouro e passavam por aqui, pegavam o navio e levavam. Então aqui tudo era proibido de construir. Então somente Rio Pomba e Rio Branco tinha uma estrada. Rio Pomba e Rio Branco são as cidades mais antigas da zona da mata. Na época não era cidade, era apenas algumas casas, né? Então, aqui existia uma planta, que hoje ainda existe, ainda muito raramente, mas ainda se encontra, chamada poaia, mas o nome científico é ipecacuanha. Essa planta era uma planta medicinal. Os efeitos dela combatia a febre, entendeu? E provocava vômito. Então, na Europa, a medicina europeia já receitava esse tipo de planta, e na nossa região aqui era abundante, certo? Então já existia. E o que fazia? Os índios sabiam onde é que tinha, ia lá, extraía, tirava a planta com a raiz. Na verdade, a raiz dessa planta que era a parte importante, que é mais importante, entendeu? Então, cada uma que tirava é uma que morria, que não ia nascer outra. Por isso que acabou, né? Então, os índios sabiam, depois vieram os contrabandistas também para pegar isso para vender. E atrás disso vieram os comerciantes, enfim. Já existia essa atividade econômica quando o padre Manuel de Jesus Maria, que era o pároco de Rio Pomba, veio aqui e fazendo batizado, fazendo casamento e tal, e acabou por construir a igreja. Teve autorização do governo do Estado, do governo do Brasil, né, do reino, para construir, antigamente era igreja e Estado, não era o Estado laico de hoje. Então, o que acontece? Fundou-se Rio Branco.
no dia 25 de agosto de 1787. Ou seja, nós somos uma cidade setecentista, certo? Então, foi fundada a cidade por Padre Manuel Jesus Maria. Aí, além desse grande fator econômico, que era a Poaia, existia alguma coisa de subsistência, como plantar arroz, milho, feijão, esse tipo de coisa assim, para a pessoa se alimentar. Mas, objetivamente, era a Poaia, certo? Então, dentro ainda dessa fase embrionária da história, apareceu aqui um padre Campos, padre Francisco Campos. Padre Francisco Campos. Ele veio de Campos, entendeu? E trouxe na tropa de burro, de mula que veio, diversas mudas, torrente de cana, né? Olhadura de cana, para plantar, que sabia que a terra aqui era bem apropriada para o plantio de cana e tal. Trouxe muitas olhaduras de cana e trouxe também peças e instrumentos, coisa para montar engenhos, então, algumas engenhocas. Então, foi aí, por volta de 1780 e pouco, 1790 e pouco, que Rio Branco iniciou o ciclo da cana-de-açúcar. Esse ciclo, como nós vamos ver na história, perdura até outro dia, perdurou, e até hoje ainda tem alguns resquícios aí, com as fábricas de rapadura, com destilaria de cachaça e tal, né? Então, é o seguinte, é coisa de 200 e poucos anos. Então, é o seguinte, o que acontece? O padre Campos, ele monta isso e inicia o ciclo da cana, ainda com a exploração da Poaia, certo? Então, a fundação tem tudo a ver com uma atividade econômica da maior importância. Então, a fundação da cidade se levou em torno da agricultura, então. Da agricultura, por causa de uma planta medicinal, certo? E até um tempinho atrás, né, com a cana. Hein? Até um tempinho atrás com a cana. Com a cana, né? E essa cana vai nos acompanhar aí nessa trajetória toda, né? Uhum. Tá respondido? Tá, então, muito respondido. É. Então, qual que é o papel da atividade de açucareira teve na economia da cidade? O papel da atividade açucareira. Bom, como nós já vimos aí, ela foi de grande importância? A cana já chegou em 1700 e pouco com o padre Campos, Francisco Campos, certo? E chegou para ficar, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Foram feitos os engenhos de cana, produzindo rapadura, o açúcar mascavo e alguns alambiques de aguardente, cachaça, né? Aí foi depois disso aí, nós vamos ver as usinas, né? Quando aí já chegou a ferrovia, que teve um papel super importante, não só para Rio Branco, mas para toda a Zona da Mata. O trem atravessava a Zona da Mata até Caratinga. Você imagina que atravessava toda. Então, a nossa região, a Zona da Mata, era a região mais importante de Minas Gerais. Primeiro, porque tinha trem, e segundo, que estava perto do Rio, que era a capital. Certo? Uma coisa levou a outra. Hein? Uma coisa levou a outra. E leva a outra, não é verdade? Então, aí veio a implantação da primeira grande usina, que ainda chamava Engenho Central. E na fase, antes da inauguração, recebeu a visita de Dom Pedro II. O Dom Pedro veio aqui para visitar as obras da Estrada de Ferro, porque a Estrada de Ferro ficou parada muito tempo por causa da Serra de Coimbra. Ali era difícil, como é que faz para construir? Mas então ele veio, o Dom Pedro veio 2 vezes a Rio Branco. Numa dessas vezes, ele visitou as instalações da usina, ficou muito admirado, entendeu? Foi hospedado em uma das casas lá. E então é o seguinte, por aí você vê a importância. O imperador do Brasil visitou um engenho central, um engenho de açúcar que hoje chama usina, na época chamava de engenho central. Então, e quem fundou, o empresário, é muito importante saber o nome, porque a família dele mora aqui, ainda tem descendentes dele em Rio Branco, Sr. Joaquim Bittencourt, entendeu? A família Bittencourt, daqui de Rio Branco, é descendente desse Joaquim Bittencourt, que foi o grande empreendedor. Ele recebeu autorização, na época a usina tinha que ser autorização do governo para poder ser instalada. Então ele recebeu essa autorização e instalou uma usina de açúcar
E essa usina tem toda uma história, né? Essa usina depois prosperou, essa usina passou para a mão dos franceses, né? Começou a chamar Société Sucrier Rio Branco. Na época, os franceses e belgas trabalhavam aqui, eram gerentes, diretores da usina, trabalhavam aqui, e essa empresa era um tipo multinacional. Tinha uma usina na África do Sul e outra no Brasil, ou seja, aqui em Rio Branco, mas era francesa. E depois que foi criada mais uma usina, que é a usina São João, isso também no princípio do século XX, entendeu? Eu só sei que nas décadas de 1940, 1950, 1960, Rio Branco tinha 3 usinas, todas as 3 funcionando. A usina Rio Branco, que é a Société Sucrier, a usina São João, que era dos Bouchardet, e a usina Santa Rosa, lá no bairro Piedade, certo? Era do Sr. Nelson Siqueira, entendeu? Essa usina foi a primeira a ser desativada. Ela nos anos 60, no final dos anos 60, ela foi desativada no meado dos anos 60, que eu me lembro dos caminhões levando as peças para a cidade de Pau-Açu, no estado de São Paulo, sul de São Paulo. E para lá também foram muitos trabalhadores de Rio Branco seguindo a usina que seria reinstalada lá em terra paulista, certo? E ficaram então 2 usinas, que é São João e a Rio Branco, não é? Então, nós vamos ver que em 1974 houve a fusão da usina São João com a usina Rio Branco e mais uma usina lá de Astofuduta. Essas 3 usinas passaram a ser de um grupo só, que é o Grupo Jardim, certo? E esse grupo vai continuar com a usina até os anos 1980 e poucos, até princípio de 1990, né? Vai por aí ainda, entendeu? Então, para vocês terem ideia, eu fiz uma lei, sou autor de uma lei que preserva as chaminés das usinas, como símbolo dos pode ver que até hoje elas estão de pé. É lei isso. É uma preservação da memória da cidade, porque de tal importância foi o ciclo do açúcar que nós não podemos deixar de uma hora para outra derrubar aí quanto tempo demorou a construir uma chaminé daquela. Então vocês podem ver lá na Piedade, a usina Santa Rosa, aqui no bairro Jardim Alice tem outro, e lá no fundo do fórum, que era a usina principal, que era a usina Rio Branco, que foi dos franceses, a Société Sucrier, ali também está o chaminé, certo? São os símbolos materiais, símbolos materiais do ciclo do açúcar no Rio Branco, certo? Mas o que eu poderia falar? Então, a gente viu sobre a importância dela, ela foi, claro, né? Está bem evidenciado, não está? Né? Ela foi uma grande relevância na cidade, mas por que ela acabou? É o seguinte, aí começou 3 usinas, um grupo, talvez ele não tivesse tanto poder assim para administrar. Eu sei que começou a atrasar com os fornecedores de cana, começou a mandar o pessoal embora, o pessoal parou de plantar cana, foi, entendeu? Uma coisa muito melancólica, entendeu? E os próprios plantadores de cana, ou seja, os fornecedores, os fazendeiros, sabendo da situação da usina, falaram, não vou plantar mais cana, estou vendo que... Aí, então foi aquele morte anunciada, né? Estou sentindo que o negócio está... Entendeu? Aí passaram por outras coisas e tal. E Rio Branco deu uma sorte muito grande, não houve assim nenhum baque econômico. E quando quebra a usina, quando há a falência de qualquer empresa em qualquer cidade, é realmente uma crise. Não é verdade? Né? Então, não só os empregados, de quem vivia diretamente da usina, mas como o comércio local, o comércio todo vivia. Mas aí aparece o Pif-Paf, entendeu? Foi assim uma obra assim, do acaso, né? no momento muito necessário, por isso que não houve trauma nessa transição entre aquele fator econômico e o outro fator econômico que estava entrando, entendeu? Foi tudo assim, de uma maneira suave. Chegou, na época falava Batedouro, Rio Branco, o grupo Sovelino Costa chegou, montou aí o Batedouro e tal, entendeu?
e ele solidificou, hoje está aí uma empresa, é a maior empresa no setor de Minas Gerais, e uma das 5 maiores do Brasil, não é verdade? Então, e logo depois começou a chegar também as indústrias de sucos. O Maurício Campos trouxe a Tial, e está aí até hoje, depois vinha. Nós temos 3 hoje, 3 fábricas de suco, não é verdade? Então, quer dizer, nós tivemos essa sorte. E não houve trauma, não houve assim, não houve problema com a saída da usina, que logo em seguida, simultaneamente, vieram outras empresas aí, certo? Acho que é por aí. Né? Então, qual que é a importância teve a atividade cafeeira para o município e o papel da Casa Teles nessa atividade? Porque até agora não teve nenhuma informação sobre a indústria café, não falamos de café ainda, né? E olha que eu tomo cafezinho toda hora. É bom. É o seguinte, ferrovia, tudo tem a ver com ferrovia. O café é da região do Paraíba, a Vale do Paraíba de São Paulo e Vale do Paraíba do Rio de Janeiro. As maiores fazendas de café do Brasil estão nesses 2 vales. E nós pertencemos também ao Vale do Paraíba. O Chapotó, que nasce aqui, deságua no Pomba, e o Pomba deságua onde? No Paraíba do Sul. Então nós pertencemos também à bacia do Paraíba do Sul. A história tem tudo a ver com a geografia e com a hidrografia, não é verdade? Então, com a ferrovia, entendeu? Houve uma extensão da cultura cafeeira, que é de São Paulo, já estava no Rio, e veio para a Zona da Mata, entendeu? Junto com a ferrovia. Foi mais ou menos no mesmo período, entendeu? Enquanto estava cortando as árvores para fazer a ferrovia, estava também já plantando café. Então foi também uma economia muito importante. E a Casa Teles, né? A Casa Teles tem um papel super importante nesse fato em si, e outros também, mas principalmente nesse, por causa do proprietário dela, chamado Adriano Teles. Um grande empreendedor, um vulto histórico da maior importância da nossa terra. Ele era português, a Casa Teles é de português, e ele, com uma visão muito longe, alcançando do outro lado do oceano, além mar, né? Ele, sabendo que a nossa região tinha café, ele comprava e a Casa Teles, através... Primeiro, vou explicar o que é a Casa Teles. A Casa Teles seria hoje quase um supermercado. Se não era supermercado, pelo menos uma loja de departamento. Ela tinha, por exemplo, secos e molhados, ela tinha, vendia objetos para o lar, calçado, tecidos, enfim. E era também banco também, ela emprestava dinheiro às vezes. Entendeu? Nós não tínhamos banco na cidade. Então ela tinha autorização de um banco, era representante de um banco e emprestava dinheiro também. Então era, assim, economicamente, um grande empreendimento que Rio Branco teve através da Casa Teles. E o Adriano Teles, além dessa visão muito grande, ele foi eleito vereador em Rio Branco, entendeu? Foi eleito vereador e chegou à presidência da Câmara. E como presidente da Câmara, ele foi prefeito. Na época não falava prefeito. Até o Estado Novo, até quando Getúlio entrou, falava-se presidente, agente executivo. O presidente da Câmara tinha o papel executivo, certo? Então, o Adriano Teles foi um prefeito, ou seja, um agente executivo em Rio Branco. E ele criou, lá em Portugal, uma loja chamada A Brasileira. Lá em Lisboa, no Largo do Chiado, eu fui e fiquei assim, emocionado quando eu vi as coisas de Rio Branco lá. Um livro falando de Rio Branco. Você vai lá na Europa, você vai em Portugal e encontra coisas de Rio Branco. Eu fiquei emocionado. Então eu fui lá, li as coisas lá, interessei, falei que era daqui. E na mesma hora o gerente lá me chamou para entrar, me mostrou o livro lá, fotografia daqui. Uma coisa muito importante. Essa casa, A Brasileira, existe até hoje lá em Lisboa e tem uma filial no Porto, entendeu? Mas o que é? O que o Adriano Teles queria? Ele queria que A Brasileira, a filial da Casa Teles, em Lisboa, na Europa, né, fosse
a porta de entrada para a exportação do café na Europa inteira. Através de Portugal, chegaria depois nos outros países da Europa. E ele conseguiu penetrar, ele conseguiu introduzir o café brasileiro, mormente rio-branquense, né? Para que fosse vendido lá em A Brasileira. Né? Então, a Casa Teles tem um papel importantíssimo, não só para Rio Branco, mas em termos da sua importância como área de economia, para o Brasil a Casa Teles foi a primeira empresa brasileira a exportar café. Por aí você já vê, né, a importância. Está respondido? Tá, muito bem. Então, quais seriam as principais atividades econômicas que atualmente existem na cidade? As principais atividades econômicas atuais. Além da EPFAF, que perdura até hoje. Vamos começar. Nós falamos nós atravessamos. Olha bem, Rio Branco tem uma coisa que nós continuamos com a agroindústria. A atividade que ela via era agrícola, mas era industrial também. A cana é a zona rural. Os trabalhadores cortam a cana e vêm moer aonde? Na usina, na zona urbana. A questão da avicultura também é a agroindústria, né? As frutas vêm da zona rural, as pessoas plantam, colhem, todo o processo aí é rural e vem para ser industrializado na cidade, né? A mesma coisa acontece com a fruticultura, né? Então, tanto a avicultura quanto a fruticultura são duas agroindústrias que nós temos em Rio Branco e que dão grande suporte à nossa economia e que estão aí de pé e realmente representam a nossa cidade, inclusive exportando, né? Tanto o PIFAF quanto a indústria de suco, né? Exportam, não é verdade? Então, além disso, nós vamos encontrar outros elementos aí que formam, não é, a atividade atual. Por exemplo, nós vamos ver essa questão. Vamos falar primeiro do distrito industrial. Rio Branco é uma das poucas cidades que possui distrito industrial. Nós temos 3. E olha só que interessante. Todos os 3 fora da cidade. Nenhum dos 3 faz com que os caminhões fiquem passando aqui dentro. Nós temos um na Barra. Esse da Barra é um distrito natural. É onde tem as fábricas de suco e tem o PIFAF, né? E mais aquelas mecânicas, aquelas coisas todas ali, não deixa de ser indústria, né? E nós temos um distrito industrial no Barreiro e outro na Colônia. Quer dizer, ao entorno da cidade, entendeu? Então é muito importante isso para a cidade. Essas indústrias não trazem o menor problema de transporte da cidade, porque elas tanto os produtos para ser manufaturados como os já manufaturados são transportados, vem e vai, sem entrar na cidade, certo? Então, o distrito industrial que nós temos, e parece que tem um outro que vai surgir também lá na Capela Velha, né? Ali já tem um terreno próprio para isso também, que é fora da cidade, que não atrapalha em nada o desenvolvimento, não há poluição, não há nada. Então, é muito importante. Então, nós temos essa estrutura montada para o porvir, o que vier. Aí nós temos também algumas, por exemplo, indústrias, confecções. Nós somos um polo moveleiro. Quantas indústrias, quantas fábricas de móveis nós temos em Rio Branco? Entendeu? Então, tem outras coisas também, como a mecânica pesada. Isso ainda vem da origem da usina. A mecânica e indústria pesada. Peças, engrenagens, essas coisas todas, são fabricadas aqui e para vender, tanto para abastecer os engenhos daqui, como do Brasil todo. Nós estamos exportando também. Tem indústria pesada de Rio Branco que exporta o material que fabrica aqui. Quer dizer, é também da tradição nossa e uma indústria que faz parte da atual economia rio-branquense. Assim como nós vamos ver também a própria economia da cana-de-açúcar continua onde? No Maçambará, no Clemente, com a fabricação de rapadura, com a fabricação de açúcar mascavo. Rapadura e açúcar mascavo, eles vendem inclusive para merenda escolar, no estado aí e tal. E também os aguardentes, né?
fábrica de cachaça, tem algumas fábricas também, não é? Então, são indústrias que nós temos aí e que tendem a ficar, assim como as cerâmicas, né? Nós temos aqui na colônia e temos Maçambará. São grandes colônias, grandes empresas que produzem e abastecem a região inteira aí, não é? De tijolo e telha, essas coisas todas. E além de outras coisas mais, né? Que eu posso estar esquecendo aí, né? Acho que é por aí mesmo, né? Mais ou menos isso aí. Então eu acho que a infraestrutura que nós temos garante um futuro promissor para Rio Branco. Entendeu? Então, a sua perspectiva para a nossa economia é que ela foi bem feita, tipo, com os distritos e... Acredito que foi uma grande infraestrutura. Todos os distritos fora da cidade, entendeu? E se vierem outras indústrias, serão também fora da cidade. Porque tem muitas cidades aqui por perto que existe muita indústria, mas tudo no meio da residência, do comercial e tal. Então, em Rio Branco nós temos essa sorte, né? Que o desenho favoreceu. É um incômodo. É um incômodo muito cidade grande. grande. Então esse mal o Rio Branco nunca vai ter, entendeu? Que todos os distritos industriais são fora da cidade. E outra coisa interessante para nós, rio-branquenses, Rio Branco, pelo menos dessas cidades aqui, é a que tem a maior extensão territorial cortada por rodovia. Você pode notar. É muito. Da colônia, lá na divisa com no limite com São Geraldo, até o limite de Cobar, até o limite com o Quiricema, quer dizer, é muito. Não é? Então, nós temos muito por onde crescer sem dar problema para a zona urbana. Você não acha? É por aí. Mais alguma coisa? Não, por aí somente isso. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo e foi um enorme prazer. Mas quando precisar, estamos à disposição para você, os seus colegas, o colégio, equipe, enfim. É um prazer muito grande poder contribuir com alguma coisa que a gente aprendeu por aí, né? Certo? Mas tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram, viu? Eu que agradeço. Esperamos que vocês tenham aproveitado este momento, pois foi de grande importância para nós, alunos do Colégio Equipe, sabermos um pouco mais sobre essa história. Agradecemos a participação de todos, principalmente ao Sr. Kleber, que se dispôs a nos auxiliar neste trabalho. Muito obrigado a todos e um ótimo fim de ano.